Ok, já compartilhei aqui bastante. Os irmãos já chegaram aí também. Ok, irmãos, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua graça. Oremos então ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus que nos criou à tua imagem, nos colocou a lei em nosso coração. Ó Deus, Deus que estabeleceu no Éden, ó Deus, com nossos primeiros pais, com Adão, especialmente um pacto de obras, deu tua lei ali no seu coração, a ordenança de não comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ó Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado desde o princípio, desde antes da queda, mas também, ó Deus, depois da queda, o Senhor tem dado o teu evangelho desde o princípio, mas também a tua lei. A lei que ficou nos corações até a vinda de Moisés. E finalmente, ó Deus, lá no Êxodo, o Senhor revelou os teus mandamentos com clareza, os 10 mandamentos e também as aplicações, a lei cerimonial, a lei civil. Ó Deus, nos dá a entender o teu propósito, ó Pai, com a tua revelação, com a tua lei, com a tua palavra. Nos dá a entender a aplicação, ó Deus, de cada tema, cada seção das Escrituras. E nos dá a entender esse assunto, esse tema bíblico da lei. Nos ilumina, ó Pai, nos dá graça, abençoa a tua igreja que usa esse meio para se instruir, em meio a esse distanciamento, essa crise sanitária. Que o Senhor se agrade em abençoar, ó Deus, desperta o interesse do teu povo em aprender do Senhor por meio desse instrumento, dessa transmissão, e que ela possa ser bênção, ó Deus, na vida daqueles que ouvem, que o Senhor mesmo, o teu Espírito, venha falar aos seus corações, que o Senhor venha usar, ó Deus, esses esforços tão simples aqui, mas que seja para a tua glória, que venha operar grandemente nas vidas, nos corações, e que o Senhor venha operar, ó Deus, santificação nos teus salvos, nos teus eleitos, e salvação nos pecadores perdidos. Nos abençoa, Pai. Perdoa as nossas faltas, fala conosco. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, vamos começar aí então nossa exposição do nosso assunto, né? Então, irmãos, vamos começar aí citando aí os nossos materiais, né? Vou mostrar as panelas, certo? Tem uma regra aí da homilética, né? Homilética é a arte de pregar, né? A homilética é a matéria que nos ensina a melhor organizar aí o sermão. E a gente aprende que na pregação a gente não pode mostrar as panelas, né? Só que eu não estou pregando, né? Nós estamos estudando um tema, né, numa classe, então vou apresentar aí as panelas. As panelas são os materiais, né? Então, no púlpito, o pregador não precisa ficar citando bibliografia, né? Alguns até entendem que deve usar de modo bem moderado a fala ali dos originais, usar palavras, né, em língua estranha, né, nos originais, grego, hebraico. Então isso é orientado, a gente recebe essa orientação, né, na matéria acadêmica aí da homilética. Mas aqui é uma classe, né, uma aula. Então, material, né, nosso material base sempre é a palavra de Deus. Nossa versão mais usada é a Almeida atualizada, mas podemos usar outras versões também, não há problema. Símbolos de fé, confissão de fé, maior e breve catecismo, né, que cristalizam a nossa doutrina. Irmãos, todo assunto que a gente ensina, todo estudo bíblico, doutrinário da nossa igreja tem uma interpretação que consideramos fiel, que não é palavra de Deus,
mas que é uma interpretação fiel. Então, convém, né, quando estamos ensinando na igreja, convém que usemos, né, os nossos símbolos de fé para embasar também a nossa argumentação. Certo? Então, temos aí os símbolos de fé. Esse livro aí é o Catecismo Maior Comentado. É um livro muito bom, eu recomendo esse material. Ele é bem interessante, as exposições, não é abreviada, os comentários são bons, né, tem bom conteúdo, uma quantidade boa de conteúdo e saudável. Recomendo aí quem puder adquirir esse material, é um material recomendado. Irmãos, eu também vou usar esse material aí. Esse material não tem em português, tem aí em espanhol, né? Eu consigo ler alguma coisa e traduzir. A gente vai. Se tiver alguém que sabe espanhol aí, vai corrigindo aí se tiver erros, né? Quiser ajudar, né, nos corrigindo. Mas esse material ele é de um teólogo chamado Rosas Rushdoni, né? Esse teólogo ele é teonomista. Eu já até falei sobre isso na escola dominical, né? Na escola bíblica dominical. Embora eu não me considere teonomista, é um material que acrescenta muito nas aplicações da lei. Eles são, geralmente, teonomista, ele é pré-milenista. O que eu tenho detectado no teonomismo é que eles são pré-milenistas, que também não vou ter tempo para explicar aqui detalhadamente, mas é uma visão sobre a escatologia, as últimas coisas. E também o que eu percebo na leitura de Rushdoni, né, é que ele tem uma visão de que a lei deveria ser considerada pelas nações no estabelecimento de suas leis civis. E também ele entende que a lei civil de Israel e lei cerimonial, embora de fato essas leis, né, elas tinham um propósito ali na teocracia e foram cumpridas, mas elas são aplicações da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Mas enfim, se tiver tempo depois eu volto a isso, mas não se prenda muito a isso não. Eu estou citando porque eu vou usar esse material e esse material tem essa questão aí, né? Ele é teonomista. Esse livro aí, A Lei Moral, Ernest Kevan, né? É um livro da editora Os Puritanos. Eu estava dando uma olhadinha. Eu acho que esse Ernest Kevan, pelo que eu vi aqui, ele é o tradutor desse livro, porque aqui no índice ele cita aqui o seguinte, sobre Anthony Burgess. Então esse Anthony Burgess parece ser quem é o autor do livro mesmo, quem foi que escreveu esse livro. Ele era um puritano que estava lá na Assembleia de Westminster. Então, aqui é um resumo, ele tem um tratado vasto sobre a lei de Deus. Então aqui é um resumo. E pelo que eu entendi é isso, certo? Então, é um material de um puritano aí. Irmãos, esse material aí, Compêndio de Teologia Apologética, né, de Turrentini, François Turrentini. Ele também fala sobre a lei, nós vamos citar ele e pesquisar também. Vamos considerar também esse material. Ok, então, pode ser que eu veja outros materiais, pode ser que numa aula ou outra eu não cite um desses materiais, mas é para os irmãos saberem mais ou menos por onde é que nós vamos caminhar, certo? Então é mais ou menos por aí que nós vamos caminhar, ok? Então, vamos seguindo aí nossa aula. Um versículo base aí para a nossa meditação. Salmo 119, verso 54. Salmo 119, verso 54. Vejam aí, né? Eu vou ler o versículo, né? Um versículo só. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Perceba, irmãos, que decreto aí é sinônimo de a lei, os mandamentos. Então,
Então perceba que a lei de Deus, né, ela tem vários usos, como vamos ver. E aí o salmista está dizendo que a lei de Deus, os decretos de Deus, são motivos dos seus cânticos. Então nós temos muito que aprender, né? Então a lei de Deus, ela é justa, ela é perfeita, ela é boa, e ela era o motivo dos cânticos do salmista, né? E quem sabe, depois de estudarmos a lei de Deus, também ela se torne o motivo dos nossos cânticos também. Então vamos ver aí, vamos estudar aí a lei. Etimologia do termo lei, né? Que palavra é essa, etimologia? Etimologia é o estudo da origem da palavra. De onde é que vêm as palavras? Então quando você estuda etimologia, você vai estudar de onde as palavras vieram. Então nós vamos ver um pouco aqui a etimologia do termo lei. Ora, a lei é chamada pelos hebreus, né? Tem aí uma transliteração, Torá, né? Que vem de outra transliteração aí, significado no rifel ensinar. Então, pelo que eu entendo aí da leitura, né, de Turrentini aí, a palavra Torá, ela vem de uma outra raiz, de outra palavra hebraica, né, rifel, que tem a ver com ensino. Então, geralmente, quando a gente pensa em lei, a gente pensa só em algo autoritário. Há um bocado de regra autoritária. E quando o salmista fala na lei, nos decretos, nos mandamentos, que são o seu cântico, né, são os ensinos de Deus, é a palavra de Deus, certo? Então nós temos que pensar nisso, porque nós vamos ver agora aí, muitas vezes, o que acontece é que a gente, quando fala lei, a gente pensa lei de acordo com a nossa cultura. O que é lei para nós? Né? Lei é só aquela regra autoritária que nos pune. E na Bíblia, no hebraico, na palavra de Deus, há um significado muito mais profundo para o que é a lei. Os gregos, por exemplo, a chamam nomos, que denota respectivamente governar e distribuir. Porque, segundo a sua prescrição, os homens devem ser governados e o que é próprio de cada um lhe é dado. Então, veja que o significado da palavra, no hebraico é um, no grego é outro, no latim tem outro significado, talvez no inglês outro significado, no português. Então, é por isso que é importante o estudo da etimologia, do significado, da origem das palavras e do seu significado. Eu vou citar aí um pouco do que eu tenho aí disponível, né, numa gramática de hebraico aí, Torá, né, tá aí a palavrinha, né, no canto aí, Torá, ensinamento, lei e instrução. Né, Torá ou Torá, né, em outro dicionário. E veja que tem vários significados no dicionário. Né, temos aí lei, orientação e instrução, instrução, orientação, conjunto de ensino profético, instrução na era messiânica, conjunto de orientações ou instruções sacerdotais, conjunto de orientações legais, lei da oferta queimada. Tem vários usos aí da palavra no dicionário. Torá, né? Vamos ver aí 3 usos no outro dicionário, né, que eu tenho aí. Esse dicionário aí, o Lexham da Bíblia Hebraica. Esse léxico aí é daquele software Logos, né? Então tem 3 usos aí, ó. Um uso como substantivo. A palavra Torá, quando ela aparece na Bíblia, com uso de substantivo. O que é que significa? Instrução, lei, equivalente ao nomos grego. Aí, ó, você vê aí que tem várias frases em hebraico, e dentro dessas frases em hebraico tem a palavrinha Torá. Então aí ela está aparecendo aí, Levítico 7.1, Levítico 7.37, etc. aí. A palavra Torá está aparecendo como substantivo, significando um regulamento, uma regra, né, e etc. aí. Outro uso da palavra lei, outro uso da palavra aí tem a ver com coleção, um corpo de lei coletado. Algumas vezes, né, algumas vezes um ou mais dos 5 livros de Moisés. Então, quando fala da lei, fala
a Torá fala dessa lei reunida. Às vezes um dos livros, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio, até mesmo Gênesis é de Moisés, ou então os 5 livros, né? Então, lei, quando você fala lei, você não pensa só nos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala lei, muitas vezes. Você pensa nos 5 livros de Moisés. De modo mais amplo, você pensa em toda a Bíblia. Então, possivelmente, quando o salmista diz aí, os teus mandamentos são o meu cântico, é a tua palavra como um todo. Ele não está falando só dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos resumem a lei de Deus, a lei moral de Deus, mas há um sentido em que a instrução de Deus, né, ela é muito mais ampla do que os 10 mandamentos, certo? Então, eu creio que aí também é um substantivo, né? Eu creio que é também uso substantivo da palavra, e tem outras frases aí onde aparece a palavra, né, no hebraico. Certo? Eu acho que eu me esqueci de copiar e colar aí, que o primeiro é substantivo, acho que aqui é um verbo agora, né? Ensino. Então essa palavra ela também é usada no sentido de ensino, conteúdo do que é ensinado, tópicos relacionados. Aí tem outros tópicos aí, né? Educação, disciplina, instruir, ensinar, edificar, tem a ver com os rabinos, né? Os preceitos, discípulo, discipulado, ensino. Então, aí mais alguns versículos aí em que essa palavra aparece lá na Bíblia hebraica, né? A palavra Torá, né? Então, temos aí. Irmãos, preste bem atenção nesse slide aí agora, certo? No que está aí. É uma citação de Turrentini. Preste bem atenção aí. Eu também vou... Isso aí também vai continuar na citação aqui do Anthony Burgess, né? Vai continuar também essa ideia aí. Irmãos, Turrentini, ele vai dizer o seguinte, ó, o que é a palavra lei, o que significa? E aí ele vai dizer qual é o sentido equivocado, sentido errado. A palavra lei é usada de diferentes formas na Bíblia, certo? Então em Salmo 1:2, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, etc., antes o seu prazer está na lei do Senhor. Não é só nos 10 mandamentos, não. É na Bíblia como um todo. Certo? Ali o justo, que é bem-aventurado, o seu prazer está na lei de Deus como um todo. Também no Salmo 19, 7 e 8. A mesma ideia ali. Certo? Também a palavra lei também é usada no sentido de todos os livros do Antigo Testamento. João 10, 34, 1 Coríntios 14, 21. Em alguns momentos é usada só significando os livros de Moisés ou Pentateuco, separando Moisés dos Salmos e dos Profetas, a lei, os Salmos e os Profetas. Lucas 24, 44 e Romanos 3, 21. Ou estritamente pela dispensação mosaica em oposição à dispensação neotestamentária. Então, em alguns momentos, lei, a palavra lei é usada para dividir o Antigo Testamento do Novo Testamento. O Antigo Testamento era a dispensação da lei, né? E o Novo Testamento é a nova aliança, né? A dispensação da graça, digamos assim. O Novo Testamento. Então, há esse uso na Bíblia, certo? A gente não pode ignorar isso. Ele diz aí, né? Então, às vezes, essa distinção ela é usada para a palavra lei para significar a dispensação mosaica em oposição à dispensação neotestamentária. Hebreus 7,12 e João 17. Ou pelo pacto das obras exclusivamente. Então, às vezes, quando Paulo fala lei, ele está falando do pacto das obras. Ou pela norma das coisas a serem feitas e evitadas, as quais Deus prescreveu para criaturas racionais, sob sanção de recompensas e punições. Então, às vezes a lei é o que Deus disse mesmo. Faça isso e viverás. Ou, se quebrar o que eu estou dizendo, vai morrer. Vai ter prêmio ou punição. Então, diante disso aí, nós vemos que há vários significados na Bíblia para a palavra lei.
Então você não pode ler a palavra lei na Bíblia como um todo sem observar o contexto. E isso, irmãos, acontece com várias palavras bíblicas. Né? E esse é o desafio de meditarmos na palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de tentar aprofundar esse entendimento com a ajuda de Deus, né? Com o auxílio do Espírito Santo, para a gente poder distinguir essas coisas, porque senão a gente vai acabar distorcendo o significado da palavra de Deus, aplicando um sentido estranho ali, né, à passagem. Né? Então, a aula de hoje, né, o tema da aula de hoje, deixa eu voltar aqui para a gente, são princípios básicos, né? Então, nós vamos ver aqui alguns princípios básicos para interpretarmos, né, para entendermos o estudo da lei. Alguns princípios básicos. Antes disso, veja aí, o Ernest Kevan, né, o livro do Ernest Kevan diz aí o seguinte: o estudo da lei de Deus na vida do crente não tem sido feito sem dificuldades, né? Mas, aí está nas, né, mas é mas. O estudo da lei de Deus na vida do crente não tem sido feito sem dificuldades, mas, em alguma extensão, isso é devido a alguma falta de atenção a certas considerações básicas. Então, no estudo da lei está dizendo que é difícil mesmo. E porque falta atenção a alguns pontos que a gente vai tratar aqui nessa aula. Então ele vai dizer que há alguns princípios importantes que devemos lembrar, que é o que vamos ver agora. Então, esses princípios que nós vamos ver agora, muita gente ignora, muita gente passa por alto, né, não presta atenção, e então isso produz dificuldade no estudo da lei. Então, eu espero que a gente medite bem no que nós vamos ver agora aqui, para a gente não tropeçar nesses pontos. Voltando, o primeiro ponto vamos voltar aí ao significado da palavra. Então, agora no livro do Ernest Kevan. O primeiro problema tem a ver com a etimologia, com o significado da palavra, que nós já citamos aí um pouco. Então, há uma confusão quando você olha para a palavra apenas no português, ou no grego, ou no latim. Porque na nossa cultura, no grego, etc., até no português, lei tem mais a ver com código autoritário de dever. E muitas vezes também a lei ela é uma entidade distinta, no sentido assim, de um Deus pessoal. É algo que os homens criam. E a lei, segundo a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus. Ela é dada no contexto de aliança, de pacto. Deus chama um povo e dá a lei para esse povo. Então a palavra no Antigo Testamento, Torá, é muito mais do que só regras impessoais, regras autoritárias. A palavra lei tem um significado muito mais profundo. Então, esta é a razão pela qual a lei mosaica pode ser chamada de um pacto. Então, nós vamos ver aí no nosso estudo que Deus deu a lei ali, irmãos, quando Deus falou primeiro e depois as tábuas, né? Moisés quebra as primeiras, mas depois é dado novas tábuas ali. Então ali era uma espécie de pacto, era um pacto, era uma espécie de contrato em duas vias. Estava ali a lei, em cada uma das tábuas, os 10 mandamentos, né? Um contrato em duas vias, uma aliança, certo? Pela graça, Deus entrou nessa aliança com aquele povo que não merecia. E pela graça, Deus revelou ali a sua lei, a sua vontade. Então, no contexto de aliança, no contexto de salvação pela graça, de redenção, Deus dá a lei, certo? Então, essa lei pode ser chamada de pacto, né? A lei do pacto ou pacto. E essa é a razão pela qual o pacto mosaico pode ser chamado de lei. Então, quando a gente fala lei ali, né, o pacto mosaico, é uma aliança e há graça envolvida nisso. Há graça envolvida. Né? Há um envolvimento, sim, da graça nesse. Não é só regras
autoritárias que são entregues, não. É no contexto de relacionamento entre Deus e o seu povo. No contexto de pacto, de aliança. Então, a palavra lei, o que o autor está dizendo aí, é que ela tem um uso muito mais amplo do que na nossa língua. Inclusive, Paulo usa essa palavra lá em Romanos 3,27, de modo, essa expressão, de modo figurado, ele usa a lei da fé, ele fala de uma lei da fé. Então, o que ele está querendo dizer é que a palavra lei, ela pode ser usada, em vários sentidos, até Paulo fala de uma lei da fé lá em Romanos 3,27. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Há outros significados da palavra lei, que pertencem não à sua derivação, mas ao seu uso. Então, alguns significados não têm a ver com a etimologia, de onde a palavra veio, é o uso mesmo. Você só vai entender o significado observando dentro do contexto, para você entender. Algumas vezes, lei significa qualquer parte do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus Cristo, ele cita o Salmo 82:6 e diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Lá no Evangelho de João, Jesus cita o Salmo 82 e ele diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Veja o uso da palavra lei. Não está se referindo aos 10 mandamentos, não está se referindo meramente ao Pentateuco, aos livros de Moisés, mas é uma referência à Bíblia, à palavra de Deus, ao Salmo. Certo, irmãos? Algumas vezes a frase a lei e os profetas, Mateus 7,12, é usada para indicar todos os livros do Antigo Testamento. Então, algumas vezes, a palavra lei e os profetas tem a ver com toda a Bíblia. Então, há um sentido amplo que podemos dizer que aqui nós temos a palavra de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus, a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Certo? Ocasionalmente, a palavra lei é usada apenas para os aspectos cerimoniais da adoração, como na expressão, ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, há momentos em que a palavra é usada para aquele culto cerimonial que foi abolido, do Antigo Testamento. Em alguns lugares, ela é usada para a autorrevelação de Deus, conforme ele deu particularmente aos israelitas, como, por exemplo, nas palavras: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1,17. Então, quando ele diz aí, João, a lei foi dada por intermédio de Moisés, não é só os 10 mandamentos. Ele está dizendo aí a palavra de Deus. Ele está falando ali, claro, Moisés escreveu, o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. E ainda em outras passagens é usada como uma descrição dos judeus na sua condição sem Cristo. Um uso que Paulo faz nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. Então, também a lei é usada nesse sentido, daqueles que estão debaixo da lei como um pacto de obras. Aqueles que estão sem Deus, sem Cristo, estão debaixo da lei como um pacto de obras. A condição sem Cristo. Estão entendendo aí que não é fácil só querer generalizar o uso da palavra lei, você tem que observar o contexto em que a palavra está sendo usada. Então veja que a interpretação ela vai demandar isso de nós. Então esse é um problema, é por isso que muita gente tropeça no entendimento. Ou seja, resumindo aí a conclusão, antes de qualquer discussão válida sobre a doutrina, antes de que qualquer discussão válida sobre a doutrina possa acontecer, e certamente antes que qualquer argumentos possam ser levantados contra a lei, deve ser mostrado em que sentido a palavra está sendo usada, uma vez que Paulo questiona a lei em um sentido e defende em outro. Então muita gente ataca a lei de Deus. Muita gente divide, não, lei era o Antigo Testamento, e não é mais para o cristão a lei. O Novo Testamento é graça, como se no Antigo Testamento não tivesse graça, só lei, uma visão dispensacionalista. Então, antes de alguém atacar a lei de Deus, como algo que tem valor para nós hoje, para a igreja hoje, para o crente hoje, antes de que alguém possa atacar a lei, ele tem que explicar
ele tem que demonstrar em que sentido, qual dos sentidos bíblicos, a lei, ela de fato não é mais para nós hoje, né? Não tem mais valor para nós nos dias de hoje. Veja então, né, o que tem que ser feito. E não apenas negar a lei, né? Dizer, não, o crente não está mais de modo algum debaixo da lei em nenhum sentido. Nós vamos ver mais na frente que não estamos debaixo da lei como um caminho de salvação, mas como uma regra de santificação. O segundo princípio básico aí, orientador, veja, isso é muito interessante, viu? Pensar nisso aqui. O segundo princípio básico é a necessidade de se reconhecer que não há contradição em se fazer algo por amor e também por obediência à lei. Então muita gente vai dizer, não, no Antigo Testamento era a lei, legalismo, tinha que fazer porque era a lei, senão morria. No Novo Testamento, o crente não tem mais nada a ver com a lei, agora é o amor. O crente ele vai obedecer não é porque tem lei, ele vai ser dominado pelo amor. Ocasionalmente é dito que a obediência à lei é subserviência, ao passo que o crente é movido por amor e não necessita de lei. Será, irmãos? Será que é assim? Adão, antes da queda, obedecia por amor e porque tinha a lei estava no seu coração. Até o dia que ele transgrediu comendo do fruto, ele obedeceu. E Deus disse a ele o que ele tinha que fazer. Por exemplo, os anjos, alguns pecaram e caíram. O que é pecado? Eles quebraram a lei de Deus. Nós não sabemos exatamente como foi isso, porque não tem revelação para nós sobre isso. Mas os anjos que não caíram, eles obedecem à lei de Deus. E eles fazem isso por amor, certo? Eles fazem isso por amor. Jesus Cristo, e aí o maior argumento a favor de que não há contradição entre obedecer a Deus, né, e amar, você ser obediente e também ao mesmo tempo obedecer por amor, não há contradição. E o maior argumento é Cristo. Jesus foi colocado debaixo de um mandamento, porém ele o cumpriu por amor. Deus o enviou, ele veio fazer a vontade do Pai. E ele obedeceu essa vontade por amor. Certo? Então, Jesus é um modelo aí também para nós que obediência e amor não se contradizem. Certo? Então, por essa razão, a conclusão a ser tirada é que fazer algo por obediência a uma ordem, simplesmente porque é uma ordem, não implica necessariamente a ausência de amor. Um exemplo aí que é muito usado hoje, né? O pessoal diz, não, o dízimo é da lei. O pessoal vai dizer, não, o dízimo é da lei. Então, você dizer para o crente hoje que essa lei continua é legalismo. E esse pessoal ignora, né, que antes de Moisés, Abraão deu dízimo, Jacó e companhia, né, deram dízimo. E não tinha a lei de Moisés ainda. E aí veio a lei, né, e aí isso foi declarado, esse princípio, né, da 10ª parte lá. Isso não há nada que demonstre que isso foi abolido no Novo Testamento, mas pelo contrário, dá a entender que esse princípio continua na manutenção da igreja. Mas independente do debate, né, daqueles que são contra o princípio do dízimo, né, desse mandamento, geralmente é argumentado assim, não, porque no Novo Testamento é oferta voluntária. E aí o crente ele vai voluntariamente... E a ideia assim, é que seria algo movido do coração, por amor. Enquanto se o pastor, quando ele cita a Bíblia, ou quando ele vai orientar esse princípio, né, como um mandamento de servir a Deus com 10%, então vai produzir um legalismo. E é verdade que alguém pode dar o dízimo de modo legalista, como alguém pode ir para o culto de modo legalista, como alguém pode ler a Bíblia de modo legalista, como alguém pode ajudar o próximo para ser visto, como os fariseus faziam, jejuar para ser visto de modo legalista. Todo tipo de obediência pode ser feita
forçada, mecanicamente, de modo legalista. Então não quer dizer que aqueles que creem que... Um exemplo, né, citando o exemplo aí do dízimo. Aqueles que creem que o dízimo é mandamento, não quer dizer que estão fazendo isso por legalismo, pode estar fazendo por amor. Né? Eu cito Paulo, quem és tu para julgar o servo alheio? Como é que você sabe que é legalismo? Né? Como é que você sabe que é legalismo? Ah, mas eu vejo que a maneira que é ensinado produz uma obediência legalista, na maioria das vezes. Sim, mas você pode generalizar isso? Como é que você sabe que todos que são a favor do dízimo estão pregando legalismo? Como é que você pode dizer que não é, que está sendo dito não é o seguinte, que devemos obedecer, lei de Deus, é a palavra de Deus, é lei de Deus no sentido de ser a palavra de Deus e é mandamento de Deus, e nós obedecemos por amor. Certo? Sem legalismo. Passou um momento difícil, não está podendo, Deus não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ou tomar lá da cá, ou punição, ou perder salvação, que ninguém perde salvação, nem aquele que é salvo realmente está justificado. Nós vamos ver um pouco isso mais na frente. Então, alguém, e nós entendemos, né, nós que entendemos o princípio do dízimo, e você tem que entender isso, você que é contra a ideia de que alguém pode fazer isso por amor, alguém pode estar fazendo isso por amor a Deus, para a glória de Deus, por obediência, por entender que é obediência ao Senhor fazer isso, certo? Então, o fato de haver um mandamento, o fato de haver uma ordenança, não quer dizer que a pessoa está obedecendo por legalismo. Por exemplo, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é uma ordenança. Não, ninguém está perguntando, Jesus não está perguntando se você gosta de participar da ceia do Senhor, não. Embora nós devemos, né, fazer as coisas de Deus com alegria, com prazer. O culto, eu já preguei aqui, já ensinei em aula sobre o culto. O culto, irmãos, é a ordenança. É santa convocação, faz parte da lei de Deus. Nós devemos cultuar Deus. Mas o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O judeu tinha que ir lá no templo 3 vezes por ano. Tinha que fazer lá os ritos lá e cumprir o seu culto, a sua adoração. É ordenança, é mandamento. Mas pode ser feito com alegria. Então, amor e obediência não são coisas antagônicas, contraditórias. Você tem que ler a Bíblia? Tem. Você pode ler por legalismo? Pode, mas você pode ler por amor. Então, leia a Bíblia, ore, vá à igreja, dizime, evangelize. Faça essas coisas não para ser salvo, para receber um toma lá da cá, mas por amor, certo? Lá nas epístolas de João, João lá no capítulo 3, na primeira epístola de João, no capítulo 3, certo? João vai falar muito sobre isso, certo? João vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer, 1 de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. No verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, a conversão, a regeneração, certo? Ela vai produzir obediência. Primeiro, continuando aí. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora veja o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aquele que não obedece, aquele que não pratica a justiça, João está dizendo, não procede de Deus.
Certo? Então, é o que vemos aí. Então, a lei de Deus, irmãos, certo? A lei de Deus, nós devemos cumprir essa lei, obedecer essa lei por amor. Certo? Veja aí ainda no capítulo 3 de 1 João, verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, o mandamento aí na nova aliança. O seu mandamento é este, né? O mandamento do Senhor para nós. Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, qual é o mandamento de Deus para nós, aí, especialmente no Evangelho? Crer em Jesus, né, e nos amar, e aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece nele. E nós temos segurança de que permanecemos em Deus, e Deus em nós, quando guardamos os seus mandamentos. Então, obedecer, alguém que está obedecendo, você que está dizendo que a pessoa, você que está julgando, né? Pode ser que a pessoa esteja sendo legalista mesmo, né? Mas você que está dizendo que é legalismo, né? Se estamos sendo legalistas, né? Nós devemos nos arrepender, né? E buscar obedecer por amor, né? Então, de fato, Deus ele não quer só uma obediência externa. Ele não quer só que a gente seja uma igreja fiel a Deus, né? Nós cremos que, como presbiterianos, o presbiterianismo é fiel à Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, não é só que sejamos externamente bons cristãos, bons presbiterianos. Não é isso que Deus quer. Embora, se somos bons presbiterianos, estamos bem orientados, estaremos bem orientados sobre qual é a vontade de Deus na Bíblia, qual é a lei de Deus. Mas Deus quer que obedeçamos por amor. Em terceiro lugar, deve-se observar cuidadosamente que a obediência completa de Cristo à lei para a justificação de pecadores não isenta o crente da obediência a ela para outros fins que não a justificação. Jesus obedeceu à lei para nos justificar. Mas isso não quer dizer que para outros propósitos eu não devo obedecer para me justificar, para ser salvo pelas obras. Mas para outros propósitos eu devo obedecer à lei. Uma verdade básica do Evangelho é que nenhum homem pode oferecer boas obras como base para a sua justificação. Mas é um grande erro concluir que porque as obras da lei não justificam, elas são desnecessárias. O propósito da lei não é justificar, mas ela tem um propósito, a obediência. Não podemos obedecer à lei pela mesma razão que Cristo fez. Cristo obedeceu à lei no nosso lugar, para conquistar méritos, o mérito, né, a justiça salvífica, para nos salvar. Cristo sofreu e suportou a maldição da lei nesse sentido. Nós não podemos sofrer como ele. Mas o crente pode sofrer com outros propósitos. Eu não posso sofrer para comprar minha salvação. Mas eu posso sofrer com outros propósitos, para ser aperfeiçoado, para a glória de Deus. Deus me santifica, né? Em meio a esse processo. Nossa obediência à lei tem propósitos distintos dos de Cristo e não interpretamos obediência como apoio a uma doutrina de justificação pelas obras. Então, o fato de pregarmos a obediência à lei, que a lei ela é uma regra de santificação, que ela é útil, tem utilidade para o crente hoje, nós não estamos pregando justificação pelas obras. Certo? Tem um outro propósito, essa obediência a Deus. Um quarto princípio orientador é a necessidade de se fazer uma distinção entre o crente e os seus atos pessoais. Eu vejo como é interessante isso aí, meus irmãos. Embora seja verdade que a lei não condena o crente, em vista de seu ser estar em estado de graça, o crente está em estado de graça, certo? Ele está salvo, ele está justificado. Então não há mais condenação.
O crente está em estado de graça, não há mais condenação para o crente. Mas, embora isso seja verdade, os pecados que ele comete são condenados e merecedores da ira de Deus. Deus puniu esse pecado em Cristo na cruz. Deus não passou a mão na cabeça desse pecado, ele puniu. Consequentemente, é uma comparação tola dizer, como um dos escritores antinomianos antigos, que um homem debaixo da graça tem tanto a ver com a lei quanto o inglês com as leis da Espanha. Então, o cara disse aí, né, que um crente não tem nada a ver com a lei mais. Não tem mais nada a ver com a lei. Não, a lei para salvação, não. Ele está no estado de graça. Mas, veja aí o que ele vai dizer agora. Embora cada crente esteja no estado de graça, sendo a sua pessoa justificada, enquanto o crente comete pecados, esses são tão condenados nele como são em outros. Pode haver aceitação da pessoa pela graça de Deus, embora ao mesmo tempo há reprimenda das coisas que ele pratica. Então Deus nos aceita pela graça, estamos salvos, não há mais condenação, estamos em estado de graça. Mas Deus repreende a quem ama. Deus manifesta o seu desagrado. Então, se nós estamos certos que é o nosso dever servir o reino de Deus, né, num princípio de 10%, no princípio do dízimo, não é que estamos dizendo que a pessoa que não dizima perde a salvação. Mas se ela está desobedecendo, né? Vamos dizer que nós cremos que é uma obediência, então ela está se colocando numa posição onde ela é digna não de perder a salvação, mas dar reprimendas, né, do Senhor. Então pode ser que a pessoa esteja sendo mesquinha, pode ser que ela esteja administrando mal os seus recursos. E isso, mas eu estou falando do dízimo porque é uma coisa que o pessoal fala muito com relação a quando a gente fala da lei. Por isso que eu estou citando o caso do dízimo. Mas você pode aplicar isso a qualquer outro exemplo, né, de outro tipo de obediência. Então, por exemplo, um eleito, se ele é um salvo, regenerado, certo? Se ele quebrar os 10 mandamentos, matar, roubar, pode fazer isso, não vai acontecer nada com ele? Não matarás, não adulterarás, né? Não furtarás. O crente que não vai para a igreja, não estou falando de pandemia, uma situação que o conselho decidiu aí, etc., mas o crente que não guarda o dia do Senhor, não estamos dizendo que ele perde a salvação, se ele é um crente regenerado, mas é pecado. Sendo pecado, ele incorre, né, numa condenação, não no sentido de perder a salvação, mas numa reprimenda. Né? Ele é passível de repreensão. Davi era regenerado, crente. Matou, adulterou, não perdeu a salvação, foi perdoado. Mas Deus o repreendeu. Deus manifestou, deixou claramente manifesto nas Escrituras, o seu desprazer para com o seu pecado. Foi perdoado o pecado, né? Não foi condenado, não se perdeu, não foi para o inferno, mas Deus o disciplinou. Né? Não foi juízo para a condenação do inferno, mas foi a reprimenda, né? O desprazer de Deus. Claro que Davi depois se arrependeu e ele sofreu as consequências ali, temporais, do seu pecado, mas é claro que foi restaurado ao favor de Deus pela graça, né? E era um homem salvo, um homem regenerado. Mas entenda, irmãos, quando pregamos a lei de Deus, não estamos pregando, ensinando para o crente, né, que ele vai perder salvação, né, e etc. Mas nós estamos dizendo assim, ó, se você que é crente, você foi salvo, liberto para ser servo de Cristo, para a obediência. Você tem o Espírito Santo, você está no estado de graça. Se você for obstinado na desobediência à lei de Deus, os 10 mandamentos,
e a palavra de Deus como um todo, que explica esses 10 mandamentos, né? Até mesmo ao Evangelho. Se você for desobediente ao Evangelho, à graça, à nova aliança, se você for desobediente à revelação de Deus, vai haver consequências, não, se você for um salvo genuíno, não de perdição eterna, porque pela graça, né, como que pelo fogo, você vai ser salvo. Mas você vai sofrer ao ponto de você perceber que não vale a pena, não é para o crente esse caminho da desobediência. Eu já tenho usado esse exemplo várias vezes, né, que é da criança que vai lá e mete o dedo na tomada, né? O pai diz, não coloca o dedo na tomada. Ela coloca o dedo na tomada. Ela leva um choque, ela mesmo não quer mais colocar o dedo ali. Às vezes o pai coloca um negocinho para tampar, né? Então Deus vai... Se você é um crente e você quer desobedecer, quebrar a lei de Deus, né? Você vai sofrer esse desprazer, essa reprimenda, e Deus vai lhe ensinar a temer a Ele. Você vai aprender da maneira mais difícil que não vale a pena pecar, quebrar a lei de Deus. Certo? Então isso não tem nada a ver, irmãos, essa disciplina do Senhor, não tem nada a ver com perder salvação e coisa desse tipo. Outro princípio aí, né, e é o último princípio antes de algumas outras considerações que vamos ter ainda, mas o último princípio que esse autor aqui nos lembra, né, para conversarmos sobre a lei de Deus, é que a lei, né, não rejeitamos a lei por não conseguir cumpri-la. Um princípio a ser lembrado é que a lei não deve ser rejeitada porque o homem não tem poder para cumpri-la. Certo? É interessantíssimo isso que o autor coloca aí. Muito interessante. Muito interessante isso aí. Viu? Preste atenção nisso aí que é... Né, como um professor meu dizia no seminário, né, águas profundas aí, que você vai mergulhar agora. Veja aí o raciocínio aí, como é interessante. Tem gente que diz assim, essa lei não pode ser cumprida. Então, não tem como, então vamos rejeitar a lei, não tem jeito. O mandamento para crer é tão impossível quanto o mandamento para obedecer. Certo? Ou seja, voltando aí, quando a rejeição da lei é questionada sobre essa base, frequentemente se esquece que o homem, similarmente, não tem poder para obedecer o Evangelho. O homem, irmãos, não tem poder para se arrepender, para crer. Não tem poder. Está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode crer em Deus. Ele não pode obedecer o Evangelho, ir a Cristo. Fazer o que o Evangelho exige dele, né? Nesse pacto, a nova aliança, onde Deus diz, eu ofereço salvação, se arrependa e creia, e venha a mim, ao meu filho. Vá a Cristo. O homem não pode fazer isso por ele mesmo. Certo? Então, o mandamento para crer é tão impossível quanto para obedecer. Assim, o Evangelho parece falar coisas tão impossíveis quanto a lei. Jesus diz, ninguém virá a mim se isso não for dado pelo Pai. A ausência de capacidade não implica a ausência de obrigação. O homem é obrigado a obedecer. Mas ele não consegue. Deus criou ele capaz de obedecer lá no Éden. Ele não consegue porque ele caiu em Adão. Ele é culpado. Porque o representante pactual ali, Adão, comeu do fruto e o pecado foi imputado a toda a humanidade. O pecado original, a doutrina do pecado original. Então, a incapacidade de obedecer não é desculpa, porque Deus criou o homem capaz. O homem é que se tornou, o homem é que trouxe sobre si essa condição de incapacidade. Então a lei continua sendo obrigação. A mesma coisa o Evangelho. Mas o homem é depravado. Vocês pregam, calvinistas, reformados, vocês pregam a depravação total. O homem não pode por ele mesmo, mas ele está debaixo da obrigação. Então, nem a lei é rejeitada, nem o Evangelho, com base nessa desculpa de que o homem não pode cumprir. Um princípio final a ser lembrado é que a lei não deve ser rejeitada porque o homem não tem poder para cumpri-la.
Quando a rejeição da lei é questionada sobre essa base, frequentemente se esquece que o homem similarmente não tem poder para obedecer ao Evangelho. O mandamento para crer é tão impossível quanto o mandamento para obedecer. E assim o Evangelho parece falar coisas tão impossíveis quanto a lei. A ausência de capacidade não implica a ausência de obrigação. Repetir? Desculpa aí, irmãos, repetir. Li o mesmo slide 2 vezes. Talvez era outro slide, acabou que eu perdi. Mas enfim. Ok, até aqui, vamos ver aí como é que está a nossa transmissão. Já está mais de 1 hora aí. Mas vamos seguir aí até a gente concluir nossa classe, ok? Irmãos, vão perguntando aí qualquer dúvida, vão trazendo aí suas dúvidas, certo? Não está tão longe de concluir não, mas preparem aí que no final eu tento responder. Irmãos, vamos ver aí a validade da lei bíblica. Isso aí é uma citação lá de Rushduni. Rushduni vai dizer aí que uma das características da pregação e ensino bíblico moderno é o antinomianismo. O que é o antinomianismo? Essa negação da lei. Não, a lei era do Antigo Testamento, a lei não é para o crente. Né? O crente não precisa mais da lei, a lei não tem nenhum uso para o crente. É uma posição contrária à lei. O antinomiano pensa que a fé liberta o crente da lei. E ele não está fora do alcance da lei apenas, né? Mas não apenas, ele não está fora do alcance da lei, mas também morto para a lei. Não há nada na Bíblia, irmãos, que dê base para o antinomianismo, que o garanta. A expressão morto para a lei, quando Paulo diz, né, lá em Gálatas 2,9, Romanos 7,4, se refere ao crente em relação à obra expiatória de Cristo, como representante substituto do crente. Então o crente está morto para a lei como um caminho de salvação, como um meio de se justificar. Nesse sentido, o crente morreu com Cristo. Ele foi unido a Cristo e ele já morreu para a lei. A lei foi cumprida ali na morte de Cristo. Cristo consumou a obra ali na cruz. Né? Então está pago o escrito de dívida. O crente está morto para a lei como uma acusação, como uma sentença de morte, pois Cristo morreu por ele. Mas o crente está vivo para a lei como para a justiça de Deus. Então o crente está morto para a lei como caminho de salvação, mas ele está vivo em outro sentido. O propósito da obra de Cristo era restaurar o homem a uma posição de manter a aliança ao invés de quebrá-la. Então Deus nos salve, irmãos, para que nós consigamos agora viver na aliança, com a sua ajuda, com a sua graça, né, obedecendo. Não vamos obedecer perfeitamente, mas com a sua ajuda vamos obedecer. Permitindo ao homem guardar a lei, libertando da lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. Para que a justiça da lei se cumpra em nós. Romanos 8,4. Então agora o homem é restaurado a uma posição de obediência à lei. Certo? Ele diz aí, a lei tem uma posição central, né, nos condenando, nos acusando, a princípio. Mas Cristo guardou a lei em nosso lugar, e agora a lei tem uma função na nossa santificação. A lei tem uma função não para nos salvar, que Cristo é que cumpriu essa função da lei, mas agora a lei, ela nos ensina, à medida que nós crescemos na graça, guardando a lei, ela é um caminho de santificação. Um cristianismo sem lei é uma contradição em termos, é anticristão. O propósito da graça não é anular a lei, mas cumprir a lei e capacitar o homem para que guarde. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e agora, salvos pela graça, nós somos capacitados a obedecer. Como nós lemos aqui em 1 João. 1 João, né? Como ele diz aí. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João 3,6. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, irmãos,
Cristo nos libertou, né, da lei como um caminho de salvação, mas para nos capacitar à obediência pela graça, por gratidão, né, por amor. Certo? Veja o argumento aí. Se a lei era tão importante para Deus que foi necessária a morte de Jesus, o Filho unigênito, para fazer expiação pelo pecado, seria estranho que Deus procurasse abandonar a lei. Dizer que a lei acabou. A lei toda foi abolida, não existe mais uso nenhum. Ora, se Jesus morreu, se Deus não poupou o Filho, não poupou os nossos pecados, mas puniu no Filho, né? Então agora Deus vai virar as costas para a sua lei. O objetivo da lei não é a iniquidade, nem o propósito da graça é um desprezo perverso do doador da graça. Então, nós somos salvos para amar a Deus, para, gratos pela salvação, cumprirmos a lei da aliança, vivermos dentro do pacto, vivermos em relacionamento pactual, de obediência a Deus, a sua vontade revelada. Aqui, irmãos, no livro, nesse livro aqui, no capítulo que estamos considerando aí, né, que é o capítulo 2, eu não vou me demorar muito, porque já a hora avança, certo? Então eu vou citar brevemente aí, só para a gente caminhar para a conclusão, ver se tem alguma pergunta. Então, ele vai dizer que a lei de Deus é boa no seu conteúdo, né? É bom amar a Deus, ninguém vai questionar a lei de Deus, irmãos. O resumo é amar a Deus e amar o próximo. Então a lei é boa, certo? Toda bondade é sumariada na lei, não há nada que possa ser concebido como bom que não esteja contido nela. A lei vem de Deus, ela é boa na sua autoridade, a lei é boa no seu uso, nas sanções, mas principalmente a lei é boa em seu fim, seu propósito maior. A sua intenção é conduzir a Cristo, Romanos 10,14, e encontrar seu cumprimento nele. Romanos 10,14 diz, porque o fim da lei é Cristo. Né? O propósito da lei, o fim é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Né? Cristo é o fim da lei. E aí, para concluir, nós vamos voltar aqui, não vai dar tempo hoje, o Catecismo Maior de Westminster, ele vai dizer aí o que é que Deus requer do homem. Deus requer do homem obediência à vontade revelada. O que Deus revelou ao homem, né? Primeiro lá antes da queda, não comer da árvore, né? Da ciência do bem e do mal. Foi a lei moral, então está ali embutida a lei moral, segundo o Westminster. O que é a lei moral? Declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência, pessoal, perfeita e perpétua, e etc. Então, a lei moral, o que é? Vamos ver aí, né? Vamos ir estudando isso aí, à medida que formos caminhando. A lei moral tem alguma utilidade depois da queda? Sim. Nossa teologia, né, presbiteriana, que é baseada nas Escrituras, diz que sim. Embora nenhum homem depois da queda possa alcançar retidão e vida pela lei, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade aos não regenerados e outra aos regenerados. Então tem utilidade, tem valor. A lei moral de alguma utilidade para o homem depois da queda? Repetiu? Repetiu. De que utilidade a lei moral é para todos os homens? De que utilidade é a lei moral a todos os homens? Nos instruir sobre a natureza da vontade de Deus, sobre os seus deveres, obrigando-os a andar conforme a sua vontade, convencer que são incapazes de guardar do estado poluído e pecaminoso da sua natureza, do seu coração e da sua vida, para nos humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Então tem muitos usos da lei para todos os homens. E alguns usos para os não crentes, alguns usos para os crentes, para os regenerados, né? E aí nós vemos isso aí. Irmãos, diante de tudo isso que vimos na aula de hoje, e diante daquilo que é o que colocamos ali, né, no nosso banner para divulgar essa série de estudos, está lá. A lei de Deus tem valor na vida cristã? Sim. Certo?
é o Espírito que é pela graça que somos salvos, é o Espírito que aplica a redenção aos nossos corações. Somos justificados pela fé, né? Pela graça, mediante a fé, lá em Efésios 2. É pela graça, não somos salvos pelas obras. Mas existem usos da lei para o crente. Existem usos da lei. Existe um propósito de Deus de ter dado a lei. E esse propósito não ficou restrito lá à antiga aliança, ao Antigo Testamento. E nós, a igreja, precisamos resgatar isso. Entender isso, porque há um desprezo pelo estudo da lei. Tudo vão dizer que é legalismo. E vai estudar a lei, isso é fariseu, puritano, fariseu, legalista. Certo? Isso não é verdade. Mas se eu ensinar a lei ao meu filho, eu vou estar ensinando o meu filho, não vou estar ensinando o evangelho ao meu filho, eu vou estar ensinando ele a ser legalista. Depende da maneira que você usar a lei. É como nós vimos aí, lá o catecismo fala disso. Você vai mostrar através da lei ao seu filho, você vai ensinar a ele, né, que ele não consegue, ele vai ver que ele não consegue obedecer mesmo. E aí ele vai poder apreciar mais quem é Cristo, a obra de Cristo. Né? Ele vai poder entender melhor a vontade de Deus, a nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? E isso vai nos humilhar. Isso vai nos levar, irmãos, ao quebrantamento, né? A nos humilhar diante de Deus. Porque nós vamos ver que nós temos uma natureza que não submete, se não for a graça. Então, nós presbiterianos, nós que somos crentes bíblicos, nós cremos sim que existe uso, né, valor da lei de Deus na vida cristã. E pode ter gente legalista usando a lei de Deus de modo legalista, e tem, mas não quer dizer que nós não vamos ensinar o uso correto, porque tem gente distorcendo o uso. Certo? Então, eu encerro aqui, eu espero que isso seja esse conteúdo de hoje seja de despertamento para podermos nos interessar pelo estudo da lei. Que Deus nos ajude, né? Porque é um desafio, não é fácil, né? Mas que Deus nos ajude. Irmãos, 1h17 aí, vamos ver se tem alguma pergunta só para concluir. Bem-vindo aí todos, né, que entraram na live. Presbítero Romeu, irmão Mateus Viterbo, irmã Zuleide participando. Irmão Mateus pergunta: muitos arminianos usam o texto de Gênesis 4:7 para dizer que Deus espera de nós a obediência à lei para sermos aceitos. Como entender esse texto sobre a ótica reformada? Gênesis 4, verso 7. É o texto lá que fala Deus se revelando a Caim, né, depois de ter matado Abel. Antes de ter matado Abel, né? Na verdade. Caim ficou irado, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele, né? Então era a obrigação cultuar ali, a obrigação da criatura é cultuar o Criador, é o dever. E Abel prestou o culto com sangue, né? O culto correto externamente, e também era crente regenerado. Já Caim, nós percebemos pelo relato que ele não era crente, não era regenerado, e ele prestou um culto sem sangue. Mateus e demais irmãos que estão ouvindo aí, lá na lei, se você estudar os sacrifícios, mesmo as ofertas pacíficas que não tinham, acho que eram ofertas pacíficas, não, ofertas de manjares, mesmo as ofertas de manjares que eram de alimentos, não eram de animais, sempre eram feitas com o sacrifício de animais, tinha que ter sangue no culto. Havia holocaustos, havia outras ofertas ali junto com as ofertas. Então, assim, na lei havia algumas ofertas de fruto da terra, mas sempre tinha que ter o sangue junto. Então, o culto de Caim era um culto de alguém não regenerado, alguém que não tinha fé genuína, e alguém que prestou um culto do jeito que quis. Porque já devia ter revelação lá. Porque quando Adão e Eva fizeram as cintas de figueira para cobrir a sua nudez, Deus matou um cordeiro e cobriu eles com peles. Matou o animal. Houve derramamento de sangue.
Então, devia haver alguma revelação, algo ali, não havia Bíblia ainda, mas que deixasse claro, né? Porque Deus falava ali com eles, né? Revelação direta. Então, Deus falou aqui com Caim. A prova que Deus falava ali com os pais, com Adão e Eva. Então, Deus falou com Caim. Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Isso. O homem, Mateus, está debaixo do dever da obediência. De fazer o que é certo. Porque ele é criatura de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. Mas o texto está dizendo que Caim iria conseguir obedecer, que ele tinha graça para obedecer. Não. Está dizendo que é o dever dele. Se ele obedecer, vai ser aceito. Só que a obediência, ela inclui questões do coração regenerado. Então Caim não tinha condição de obedecer. É tanto que depois ele mata Abel. Deus se revela a ele. Deus exorta a ele, pessoalmente. Porque andas irado? O próprio Deus vem a ele. Porque descaiu-lhe o semblante. Né? E aí Deus exorta e ele vai lá e chama o irmão, leva para o campo e mata o irmão. De qualquer maneira. Certo? Então, fica claro aí que nós podemos dizer assim para o incrédulo. A lei de Deus diz, você não pode matar, você não pode roubar. Ah, mas ele não tem força para obedecer. Mas é a lei de Deus. É o dever dele obedecer. A lei de Deus é para todos nesse sentido. Há um uso da lei para o não regenerado. Se o não regenerado e as nações, né, que não são cristãs e os não regenerados, quando eles não matam, não roubam, né, e etc., de fato, mesmo que seja externamente, né, isso é algo bom, mas só vai agradar a Deus se for feito de coração, né, claro. Não sei se respondeu, né, o tempo avançou muito aí, né, não sei se tem mais nenhuma pergunta, acho que não. Irmãos, vamos orar e aí nós vamos continuando aí na próxima oportunidade, ok? Deus abençoe cada irmão, certo? Que acompanhou, vamos orar. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome por esse momento de aprendizado, por essa classe, por esse estudo. Nos desperta, ó Deus, para esse conteúdo e que teu Espírito esteja nos incomodando, ó Pai, a entender o teu propósito, ó Pai, na lei, e que possamos buscar graça, ó Deus, para não sermos nem antinomistas, nem legalistas, mas que possamos amar o Senhor e entender que o amor leva à obediência. Para isso, ó Pai, santifica o nosso coração. Aqueles que ainda não creram, ó Pai, sendo teus eleitos, regenera, converte, salva. E aqueles que não são ainda salvos, ó Deus, usa a lei para quebrantá-los, humilhá-los e que eles venham olhar para Cristo, ó Deus. Entender que sem Jesus estão perdidos. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada irmão. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor. Sábado, às 4h teremos nossa live com o pastor Carlos, né? Trará a palavra, celebrando aí 21 anos de organização eclesiástica. E domingo também, pela manhã, 9h30 e à noite, 18h30, ok? Então, uma boa noite a todos e a graça do Senhor seja com cada um. Amém.